Olá pessoal, meu nome é Eliezer Zarpelão e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre Graph Data Science, como explorar uma base pública, nesse caso aqui a base do Theo Calvo, essa base chamada Tell Me Why Loyalty System, que é a base dos sistemas de ponto ali criado em live do Theo Calvo, que é uma referência na área de dados. Então a gente vai pegar essa base de dados que são três CSVs, um de clientes, um de transações e um vinculando transações a produtos, e a gente vai transformar isso numa base de grafo, tá? Então, hoje, a primeira coisa que a gente vai fazer é a modelagem desses dados em grafo. Então, a gente vai transformar, por exemplo, o cliente, eu já deixei aqui uma versão inicial, tá? Então, o cliente ele vai ser um nó. Esse nó cliente ele vai executar uma ou mais transações e a transação ela pode ter um ou mais produtos. Tá? Essa é uma versão inicial e ao longo desse vídeo de hoje a gente vai evoluir esse modelo. Vocês vão entender como que a gente consegue, através do grafo, de uma informação que é mais bruta ali, a gente começar a criar novas informações a partir das informações existentes. Então, para fazer o carregamento desses CSVs aqui nessa base, eu criei aqui esse projeto no VS Code. Então, eu já tenho meus três CSVs aqui. Esse repositório aqui eu vou disponibilizar no meu GitHub, vou deixar o link aqui na descrição, então vocês conseguem depois copiar esse passo a passo para executar no Neo4j Desktop de vocês. Se você não sabe como instalar o Neo4j Desktop, como criar a sua base, olhe meus vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui também para vocês acessarem o vídeo anterior de como instalar uma base de dados. Tá? Então, eu estou partindo da premissa que vocês já têm essa base criada no seu Neo4j Desktop. Primeira coisa que eu vou fazer é criar as constraints. Então eu vou abrir aqui o meu Neo4j Browser, que é onde eu executo meus comandos Cypher, e vou criar essas três constraints só para garantir que o ID do cliente, o ID da transação e o ID do produto são chaves ali, são únicos. Tá? Então eu criei essas três constraints. Tá? Então eu vou carregar, a primeira informação que eu vou carregar é a informação dos clientes. Tá? Eu estou usando aqui um comando load CSV, então eu vou copiar esse comando para cá. Então eu estou dando um load CSV com cabeçalho a partir desse arquivo file customer CSV, falando qual que é, né, o que está separando ali o field terminator. Estou criando aqui um cliente, tá? Então o comando merge ele vai verificar se existe um cliente com esse ID. Se não existir, ele cria, e se existir, ele só atualiza esses dados. No caso aqui a gente vai sempre criar. Ele vai colocar a partir do row aqui que vem de cada linha, ele vai colocar os pontos, eu estou convertendo aqui para inteiro, e eu estou criando uma variável e-mail aqui se existe o e-mail ou não. Então se no arquivo lá está com e-mail, a flag e-mail está 1, ele vai colocar true, se não tiver 1 ele vai colocar false. Uma informação importante aqui só para relembrar vocês, que aqui no Neo4j Desktop, vocês precisam aqui na opção dos settings aqui, colocar aqui o diretório de import, tá? Eu estou colocando aqui a pasta onde está meu projeto ali no VS Code, para poder justamente executar esse tipo de importação usando o file //customer csv, ok? Então eu vou executar aqui, então aqui vocês vão ver que ele já criou 1463 clientes. Se eu clicar aqui no cliente, vocês vão ver que tem vários nós aqui criados, cada um com ID e a quantidade de pontos, o e-mail true ou false, beleza? A próxima entidade que a gente vai carregar são as transações, tá? Eu vou copiar aqui e já vou explicar linha a linha o que esse comando está executando. Então aqui o load CSV das transações, tá? As transações, se a gente for olhar lá o arquivo de transação, ele tem um ID transação, um ID customer, a data da transação e os pontos, tá? Então eu vou pegar, se não existir o cliente, eu já crio, né? Às vezes tem alguma inconsistência, eu estou pegando só as transações que a data da transação não é nula. Então às vezes a gente pode fazer alguma tratativa aqui. Eu estou importando, às vezes meu CSV vem meio sujo, ou vem alguma coisa, né? Vem alguma transação lá com a data da transação nula. Eu não quero trazer essas informações para dentro do meu grafo, para não trazer essa informação com baixa qualidade, né, de dados, que, né, acontece bastante. Às vezes a gente faz algum teste, alguma coisa, eu não quero trazer essa informação para dentro do meu grafo.
Então eu vou fazer um merge aqui para criar o cliente caso ele não exista, pegando o ID do customer. Eu estou criando a transação aqui baseado no ID e colocando como propriedade do nó transação a data e os pontos. E estou criando essa relação aqui. Então se a gente for lá no nosso modelo, eu estou criando essa relação entre o customer executa uma transação. Então quando eu executo isso daqui, ele vai criar todas as transações e ele vai também vincular os clientes das transações. Então se eu abrir um cliente agora aqui e eu deixa eu colocar um limite, der um 2 cliques aqui em algum cliente, ele vai mostrar as transações daquele cliente. Então tem esse nó cliente, ele fez todas essas transações aqui em volta, ok? Beleza, então vocês vão aqui na transação aqui também tem a data, a quantidade de pontos, okay? Então está importado as transações. O próximo passo é carregar quais produtos tem cada transação. Tá? Então eu vou carregar aqui desse arquivo Transactions Product. Se eu olhar esse arquivo aqui, ele tem o ID da transação, né, do carrinho, que é o ID único dessa linha, o ID da transação, o nome do produto e a quantidade do produto. Tá? Esse ID cart ali eu vou ignorar, porque eu vou considerar o ID transação, né, vai que tem mais de uma transação, né, mais de um produto vinculado à mesma transação. Eu dou um merge aqui só para criar o produto baseado no nome. Tá? Então eu tenho aqui eu crio a transação e eu vinculo a transação ao produto, né, criando essa relação aqui hasProduct, mas eu coloco o ID aqui dentro também e coloco a quantidade aqui dentro também. Tá? Então essa quantidade de produto que tem aqui no CSV, que a maioria aqui é 1, né, mas aqui tem algum caso que tem 2 e 10 aqui, eu vou colocar dentro do relacionamento. Tá? Então eu vou executar esse comando. Então vocês vão ver que quando eu olhar aqui todo mundo que tem o hasProduct, eu tenho um produto que está em várias transações, e quando eu clico no relacionamento, vocês vão ver que tem uma propriedade do relacionamento que tem o ID do carrinho e a quantidade. Tá? Então eu sempre vou ter essa informação. Então agora aqui a gente já importou os nossos dados. Tá? Eu consigo usar alguma ferramenta, por exemplo, o Bloom, que aqui para acessar o Bloom eu consigo vir no meu Neo4j Desktop, né, apertar aqui a setinha para baixo e abrir o Bloom. Ele vai abrir essa ferramenta aqui. Tá? Eu vou lá e crio uma nova perspectiva. Eu vou criar um vídeo futuramente só falando de coisas que dá para a gente fazer com o Bloom, mas eu vou só usar ele aqui para mostrar como que está o nosso grafo. Né? Então eu tenho um cliente, ele fez várias transações. Se eu clicar aqui só para mostrar quais produtos, então eu tenho, né, essas transações aqui. Então esse cliente ele fez todas essas transações para esse produto e essas 5 transações só para esse. Então se eu for olhar aqui qual que é esse produto, é um resgatar pônei. E isso aqui provavelmente é um chat message, porque tem bastante transação do tipo no produto chat message. Beleza? Então aqui a gente tem para cada cliente a gente vai ter essa estrutura, né, de cliente, transação e transação vinculada a produto. Okay? Agora aqui a gente vai, como eu tenho aqui várias transações, né, se eu olhar, por exemplo, eu quero pegar só esse cliente aqui. Então esse cliente, desse ID, ele tem essa quantidade de pontos, eu quero mostrar. Ó, ele tem lá 12.000 transações. Eu não vou mostrar todas, né? Se clicar aqui ele vai me mostrar todas as transações. Deixa eu pegar um outro cliente que tenha menos. Vou mostrar um customer aqui para mostrar alguns clientes. Vamos pegar um cliente X aqui. Vamos pegar um cliente totalmente aleatório. Esse cliente ele tem 35 transações. Mas as transações, ela tem data. Então eu tenho um transaction date aqui. Então imagina que eu quero, a partir dessa data, eu quero criar um relacionamento de sequência. Ou seja, eu quero vir aqui no meu modelo e falar que a transação, ela tem um relacionamento com a própria transação do tipo next. Para falar qual transação veio depois da outra. Tá? Então para isso eu tenho um cipher aqui, que eu vou executar ele.
aqui no meu Neo4j Browser, só abrir ele aqui. Eu vou colocar dois pontos altos aqui para ele fazer fazer em várias transações, né? Fazer em batch. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar para cada cliente, eu vou pegar as transações dele, vou ordenar por transação, pela data da transação, vou criar uma lista com essas transações usando um collect, e eu vou iterar nessa lista, e eu vou criando um relacionamento de, eu vou pegar sempre, a transação e a transação anterior e criar um relacionamento do tipo next. E eu vou pegar a diferença de milissegundos entre essas duas transações e vou colocar como propriedade desse relacionamento a diferença em milissegundos. Vou colocar para rodar aqui. Ele já criou lá 93.725 relacionamentos. Tá? Se eu for lá no meu Bloom e eu der um refresh aqui na perspectiva, vocês vão ver que aqui apareceu agora aqui o next. Então agora eu consigo aqui olhar como que está o next do meu. Deixa eu ficar no modo hierárquico aqui, ele vai ficar desse jeito meio na diagonal. Mas o que significa? Ó, que esse cliente ele fez essa transação primeiro. Então ó, foi feito dia 26/2 às 22h30. Depois às 22h45 ele fez esse. Então vocês vão ver que as transações agora elas estão com um relacionamento entre elas, esse relacionamento next. E aqui eu tenho sempre a diferença de milissegundos. Que eu consigo depois, vocês vão ver que eu consigo fazer algumas consultas bem legais baseado nesse tipo de relacionamento, tá? Beleza? Então com isso aqui eu já consigo ter alguns insights já de saber, a cadeia ali de transações. Eu quero saber se uma transação e outra demorou menos que 1 segundo para poder identificar algum tipo de fraude, por exemplo. Tá? Eu vou executar algumas queries aqui já. Eu deixei esse arquivo, depois eu vou voltar nesses 5 aqui, porque esses 5 a gente vai usar no Graph Data Science. Tá? Então eu quero saber, por exemplo, eu quero saber os top 10 clientes baseado nos pontos deles, só olhando o cliente baseado nos pontos que eles têm, tá? Fazer um ranking ali, por exemplo. Tá? Então eu vou executar esse cipher, eu vou pegar lá, ó, esses clientes aqui, tem lá baseado nos pontos dele, o ranking dos top 10 são esses clientes aqui. Beleza, outra consulta, eu quero baseado na quantidade de transações. Eu vou pegar o cliente que executa uma transação, vou retornar, esse if aqui é uma definição de escopo, eu quero pegar só o cliente e fazer um count da transação e jogar esse count numa variável quantidade. E aí depois eu vou pegar só o ID e a quantidade, ordenado pela quantidade, em ordem decrescente, e pegar os 10 primeiros. Eu quero pegar quem fez mais transações, os caras que mais fizeram. Então eu tenho esse ID aqui de novo, que ele está com bastante ponto. Não sei se esse ID é o ID de admin ou algum ID de teste, mas ele está com uma quantidade de pontos bem alta, uma quantidade de transações bem alta. Tá? Então tem 12.000 transações. Então aqui eu consigo fazer um top 10 baseado em quantidade de transações. Eu posso usar o Cipher também para fazer uma verificação de qualidade de dados. Eu quero pegar os clientes que executaram transações, eu vou pegar as somas dos pontos das transações e vou pegar os pontos que estão lá no nó do cliente. E eu quero ver aonde que esses pontos são diferentes e mostrar essa diferença. Então eu achei lá 129 registros onde os pontos são diferentes da quantidade de transação. Tá? Aí isso aqui pode acontecer por motivos variados, às vezes teve transação cancelada, que essa informação não veio para essa base, ou pode ser que alguma coisa rodou em batch, mas eu posso usar também um cipher bem simples aqui para fazer um relatório de qualidade de dados. Eu posso olhar aqui duas transações para produtos diferentes com diferença de menos de 1 segundo entre elas. Tá? Então eu vou pegar um match de um produto 1
que ele está numa determinada transação. Essa transação ela tem um next para uma próxima transação que tem um produto 2, tá? E um cliente que executa a transação eu vou retornar também. Aonde o ID do produto 1 é diferente do ID do produto 2. E a diferença, esse N aqui, ó, ele está aqui nesse next. Tá? Ele é menor do que 1000. Então eu vou pegar aqui, ó, esse caso. Esse cliente, ele executou essas duas transações. Esse aqui, ele resgatou um pônei e depois mandou uma mensagem numa diferença, aqui está uma diferença de 0. Tá? Possivelmente ele disparou os dois aqui. Então aqui eu poderia colocar um end diferença maior que 0 para, né, pegar só caso aqui não tem ninguém. Então beleza, então não tem alguém que fez essa né, conseguiu executar duas coisas bem rápido ali, tá? Beleza, eu posso retornar quantos casos eu achar necessário aqui, beleza? Aqui eu pegar, por exemplo, 5 transações que foram feitas em menos de 2 segundos. Então eu vou fazer um path, usar o comando path aqui que eu vou retornar um caminho, que eu vou pegar da primeira transação, ela vai rodando no next. Quando eu uso asterisco aqui, eu estou pesquisando em profundidade. Eu tenho uma transação com next para a próxima transação, com next para a próxima, até de 5 a 10 hops, que a gente chama. E eu vou usar uma função reduce aqui para calcular, né, e somando essa diferença aqui de tempo entre essas transações, e aonde essa soma seja menor do que 2000. Então eu achei um caso aqui, que um cliente, ele fez uma transação. Eu poderia até colocar, né, o produto aqui, ó, e nesse caso foi tudo de chat message. Mas ele fez uma transação, depois fez outra. Se olhar que a diferença aqui foi 0, isso aqui foi 0, isso aqui foi 1 segundo, isso aqui foi 0, isso aqui foi 0. Então ele mandou aqui, né, 6 mensagens em menos de 2 segundos. Pode ser né, ou o cara tem um dedo nervoso ali, ou pode ser uma fraude. Então a gente consegue usar esse tipo de algoritmo aqui, esse tipo de consulta para detectar fraudes, tá? Eu quero pegar produtos mais populares em transações consecutivas, ou seja, eu pegar uma transação que eu tenho um next para outra, pegar o produto de uma e o produto de outra, que é o mesmo, né, que eles tá no mesmo, aqui tem que colocar o ID. Então aqui, ó, o chat message, deixa eu até acertar aqui. Beleza? Então, ó, o chat message, ele tem, né, acontece bastante ele ter duas transações seguidas, o que né, se for considerar que é uma mensagem de chat, é comum. Mas talvez isso aqui é comum, né, essa troca de pontos, ele rodar duas vezes seguida, duas trocas de pontos, aí a gente teria que verificar esses casos aqui, pode ser um caso de fraude. E aqui eu deixei alguns comandos aqui para vocês limparem a base de vocês. A gente vai entrar agora na parte de Data Science. Então a gente viu que lá no nosso modelo aqui, nessas transações, se eu olhar aqui essas transações e vou dar um dismiss aqui. Então vou pegar esse mesmo caso, ele executou todas essas transações. E essas transações pertencem a 3 produtos diferentes. Poxa, Elias, mas será que ele não tem nenhuma ligação direta entre o cliente e o produto? Então eu queria fazer uma ligação que esse cliente aqui, para esse produto, eu queria, por exemplo, somar a quantidade de pontos, né, para não ter que ficar calculando toda vez. Eu queria ter uma relação diretamente daqui para cá. Então por isso que eu criei essa hasTransaction product, que é um comando que eu vou executar e ele vai criar um relacionamento diretamente entre o customer e o produto. Então, se eu tenho um consumidor que ele executa uma transação, a transação tem um produto, eu vou retornar o consumidor
uma contagem de transações, eu vou armazenar nessa variável transações, eu vou somar esse hp.quant, o HP é o RESPROD, que é o relacionamento. Eu vou pegar a informação que está dentro do relacionamento, a propriedade que está dentro do relacionamento, e vou somar para ver a quantidade total e vou pegar o produto. E aí eu vou criar um relacionamento diretamente do C com o P, lá do Customer com o produto, e vou chamar esse relacionamento de ResTransactionProduct. E nesse relacionamento eu vou colocar duas propriedades, uma quantidade total e a quantidade de transações. Tá? Então vocês vão ver agora aqui, ele criou lá 2.000 e poucos relacionamentos. Então se eu vir aqui dar um refresh na perspectiva, só para ele vai ver que ele vai aparecer lá um ResTransactionProduct. Agora ele tem um relacionamento. Deixa eu dar um dismiss other nodes aqui e mostrar só o... Então eu sei já que esse cliente, ele tem, ó, ele fez 5 transações, a quantidade de transações ali é 5. Aqui ele fez 29. Aqui é a quantidade de transações, aqui é a quantidade de pontos, né? E aqui ele fez 1 e 1. Aqui tá a maioria igual, porque a maioria estava como 1 lá no CSV, tá? Então aqui eu sei que ele mandou lá 29 mensagens, fez uma presença streak e lista de presença 5. Beleza? O que eu vou usar isso daqui? Eu vou usar isso daqui para o meu algoritmo de Data Science, tá? O que o meu algoritmo de Data Science vai fazer? Eu vou procurar, baseado nessa relação de ResTransactionProduct, eu vou procurar clientes que tenham um comportamento parecido, tá? Ou seja, que eles fizeram, eles têm ali, baseado na relação dele do cliente com o produto, eles têm comportamento parecido. Eu vou agrupar esses clientes usando um relacionamento de similaridade, tá? Então a gente vai usar um módulo que é, né, para habilitar esse módulo, vocês vêm aqui no Neo4j Desktop, clicam aqui na base de vocês, vão aqui em plugins e habilitam aqui o Graph Data Science Library, tá? Ele vai habilitar esse módulo de Graph Data Science. Eu vou criar primeiro uma projeção, tá? Eu vou criar aqui uma projeção no meu browser. Eu vou criar uma projeção que eu vou falar que essa projeção, ela tem os labels aqui de Customer e Product. Eu tenho baseado nesse relacionamento aqui, e eu vou usar como propriedade o Total Quant, tá? Se vocês copiarem isso daqui e olhar lá na documentação, tem uma documentação bem ampla dessa parte do Data Science, tá? De como fazer essa projeção, então o que ele vai retornar, o que eu posso passar como parâmetro na Graph Name, os nós, relacionamento, eu tenho um mapa de configuração. Não vou entrar em muitos detalhes, é mais para mostrar um pouco mais a prática isso, tá? Como funciona. Então aqui ele achou lá 1.400 nós, 2.800 relacionamentos. Então ele criou essa projeção. Então na memória agora da minha base de dados eu tenho essa projeção entre o cliente, o produto e esse relacionamento ResTransactionProduct. O segundo passo é usar um algoritmo de similaridade, tá? Que eu vou, baseado nessa projeção aqui, eu estou passando o nome da projeção. Então, baseado nessa projeção, eu vou criar uma similaridade. Então, eu vou fazer, né, eu tenho uma variável aqui de top key, eu vou mostrar aqui ele tem aqui a documentação também da similaridade. Então aqui, né, ele vai limitar ali o número de scores aqui por nó, tá? Então eu posso ter, né, mais de um score ali para o mesmo nó. E eu vou fazer também eu vou usar esse cutoff aqui, porque se você deixar esse top key muito alto aqui, ele vai criar relacionamentos com muitos, enquanto ele achar ali similaridade, ele vai criando, tá? Então eu coloquei 2 limitações, para ele criar no máximo 15 relacionamentos por nó. Ele vai jogar isso numa variável em memória chamada Similarity Score. Ele vai criar um relacionamento, né, tem um comportamento semelhante, um Similar Behavior.
E eu vou colocar um cutoff aqui de 80%, ou seja, eu só vou criar esse relacionamento se a similaridade for maior do que 80%, tá? Então aqui esse similaridade ele vai olhar, no caso, aqueles relacionamentos que eu mostrei para vocês aqui, né, no caso aqui, esses relacionamentos de todos os clientes e produtos, e ele vai comparar, né, vai fazer uma ponderação ali para saber, pô, o que está relacionado, né, o que está, qual cliente é parecido com qual, tá? Então quando eu executo esse comando aqui, ele vai, né, ele comparou lá 1359 e criou ali 18.000 relacionamentos. E aí eu vou escrever esse relacionamento eu posso simplesmente, né, usar esse relacionamento para alguma coisa, mas eu vou escrever esse relacionamento de volta no meu banco de dados, tá? E eu vou escrever esse relacionamento entre os clientes, tá? E aqui por fim eu só vou dar um drop aqui para ele não ficar com essa projeção em memória. Então vocês vão ver que agora ele tem um has similar behavior aqui, ele criou um novo relacionamento. Então vamos ver o que esse has similar behavior criou. Vou dar um clear scene aqui. Eu vou colocar um customer. Eu vou ter que dar um refresh aqui na perspectiva. Então aqui ele tem um has similar behavior. Eu vou colocar aqui o customer, similar behavior de customer. Ele vai demorar um pouquinho para executar, porque ele tem bastante cliente. Esperar alguns segundinhos, que ele está rodando local aqui na minha máquina. Ó, então ele criou. Aqui já dá pra gente ver, né? Conseguir identificar algumas comunidades, né, de clientes, né, que tem comportamentos parecidos, né? Então, se eu olhar aqui e eu pegar esses 3 clientes aqui, ó, eles têm um comportamento bem parecido, porque ele criou aqui, né, que ele criou na ida e na volta, tá? Mas se eu pegar, vamos pegar um exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar 2 clientes aqui que tem um comportamento parecido e eu vou pegar um outro cliente aqui de outra comunidade, certo? Vou dar um dismiss aqui para focar nesses. Vou demorar um pouquinho para dar um dismiss nos nós. Beleza, então pegando esses 3 clientes, vocês vão ver que esses 2 têm comportamento similar e esse aqui não tem um comportamento similar. Então, se eu pegar os 3, né, vou apertar o botão direito aqui e dar um expand e ver os produtos, né, que eles compraram, vocês vão ver, ó, esses 2, né, compraram, não, fizeram transações, né, esses 2 tiveram transações com message e esse aqui ele teve, ó, se eu olhar aqui a quantidade, ó, ele fez uma mensagem só, esse aqui fez 2, esse aqui fez 2. Então, né, e esse aqui fez essa outra de lista de presença. Então, esses 2 são muito parecidos. Você vai ver, ó, o score de similaridade está 1, porque eles fizeram exatamente a mesma quantidade de transações para a mesma quantidade de nós, tá? Então, esses 2 são parecidos. Eu vou pegar mais um caso aleatório aqui. Será que vai demorar muito? Porque esse caso, ele apareceu lá um caso exatamente... eles tiveram exatamente o mesmo comportamento, tá? Então isso trouxe aquele caso de ficar com o score de similaridade de 1, tá? Eu vou tentar pegar um outro aleatório aqui. Você vê que isso não foi treinado previamente, eu estou pegando aleatório mesmo. Aqui é assim, a gente mostra direto. Vamos pegar esses 2... pegar esses 2 que ele tem um comportamento parecido e eu vou pegar esse outro aqui. Vamos lá, dar um dismiss.
Então essa é a ferramenta que a gente consegue fazer esse tipo de exploração, né? Vamos ver se esse comportamento fez sentido, né? Do ponto de vista. Beleza, vou colocar aqui. Ó, agora esse aqui é interessante, porque ele tem todo mundo fez, né? Menos esse, todo mundo fez esses dois produtos, tá? Mas vamos ver as quantidades. Ó, esse aqui fez 49 de um e 2 do outro. Esse aqui fez 2 de um e 1 do outro. Então, se vocês olharem o similar behavior aqui tá 1, porque ele fez exatamente, né? 2 e 1. 2 e 1. Então eles têm exatamente o mesmo comportamento e esse aqui tem um comportamento diferente. Então esses são similares e esses dois não são similares a esse. Então fez sentido aquela nossa, né, aquele nosso agrupamento. Isso aqui o que é legal, né? Para que eu posso usar isso, tá? Eu posso usar isso para fazer uma detecção de comunidade. A gente pode usar outros algoritmos aqui de detecção de comunidade para saber se eu focar num determinado grupo de clientes, eu sei qual recomendação de produto eu vou fazer para aquele grupo, por exemplo. Se eu tivesse, ao invés de produtos aqui, de ser mensagem de chat, fosse realmente produtos que o cliente comprou, eu conseguiria ter essa visão de, eu vou recomendar esse produto para esse cliente aqui porque ele tem um comportamento similar a esse outro, mas ele não está comprando esse produto que o outro está comprando. Ou então, essa comunidade aqui, tá todo mundo comprando produto de alto valor. Eu não vou investir, né, em propaganda de produto de alto valor para todo mundo. Eu vou investir só nessa comunidade. Beleza? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro aí os conceitos para dar um pequeno overview aí de que dá para fazer com grafos, com Graph Data Science, usando as ferramentas aqui da Neo4j. Deixe no comentário aqui, deixe o like aí, por favor. Deixe um comentário o que vocês gostaram do vídeo, o que vocês gostariam de ver mais nos próximos vídeos também. É importante para mim esse feedback para continuar produzindo conteúdo de qualidade. E o meu agradecimento também para o Theo Calvo aí pelo excelente trabalho, por ter disponibilizado essa base aí que a gente usou nessa demonstração. Forte abraço, pessoal, até a próxima.